Opa, André, só um segundinho, sei que você está conferindo aí as salas, mas eu tentei colocar a imagem, essa daqui, ela fica cortada aqui para mim. Opa, tudo bom? Ó, do mais tá tudo certo, Thiago? Tá tudo certinho aqui. Eu só estava comentando Aham. que aparece cortada aqui para mim. Aí eu joguei a outra imagem lá É, do. pode ficar com a outra, só para o pessoal saber. Isso, dá. Até é mais bonita essa aí, se você quer saber, viu? Do que essa que fica no. Tem que abaixar, né? Sair pro lado. Não, mas tá Ô, tranquilo. O importante tá é que o bom. pessoal identifique que isso é. Valeu, depois eu volto. Valeu, um abraço.
Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, Tiago. Professor Tiago, boa tarde. Olá, Francisco. Tranquilo? Quando estão da hora aqui, a gente guarda um pouquinho. Isso, estamos aqui, beleza. Daniela, eu só vou falar, Tiago. Daniela? Oi, Martom, esqueci de Sim, desativar o mudo. isso, não, é porque o Tiago, se ela desejar, a Daniela, né, se ela pode fazer apresentar a gravação, não é isso? Na verdade, É uma a questão de dinâmica tempo? lá do Congresso é de que, assim, né, também eu posso deixar aberto para que a Daniela querendo, ela pode falar, né? Hoje eu participei de uma Mas, sessão e foi misto, por isso que eu pergunto. tudo bem. E aí, o pessoal pede que a gente, né, a gente aqui da organização e tal, que a gente faça, que a gente passe o vídeo, né? Mas também não é nenhum problema se a Daniela desejar. Ah, entendi, porque Não, eu prefiro o vídeo mesmo, pela de- questão do tempo também, né? na verdade, eu percebi, quer dizer, de manhã acho que a orientação já foi outra, porque me parece que a apresentação oral, na hora, online, é que foi a regra, meio que isso. Eu acho que é muito interessante passar o vídeo mesmo, porque já está formatado direitinho. Enfim. Tudo bem, muito obrigado. Boa Tranquilo. tarde, Carolina. Bom, por enquanto a gente aguarda aqui moderação, o professor Oswaldo, mas, bom, acho que já fazer uma apresentação preliminar aqui, mas acho que ainda vai entrar mais gente aqui na sala. Seja bem-vinda, tá, Carolina? Boa tarde, você. E, basicamente, Francisco, a, a dinâmica está sendo, a gente passa o vídeo, né? Depois eu faço o debate do artigo. Assim, falando bem abertamente, geralmente fica um pouquinho no ar, né, se é o moderador que faz quem faz o debate, né, mas eu já meio que estou acostumado em relação a carregar essa responsabilidade, e então é só aguardar o Oswaldo mesmo para que a gente possa começar a iniciar aqui, mas geralmente é essa dinâmica, né? A gente mostra o Não, vídeo, tranquilo. depois debate, a gente deixa aberto para discussão, e não havendo a É, discussão, a gente passa para o segundo vídeo, e lá no final a gente fica com um tempo disponível para que os colegas façam questionamentos, conversem, tranquilo. tirem dúvidas e, enfim, geralmente a dinâmica Foi essa, né? Na época acho que foi diferente, mas tudo bem. Eu acho que vai depender de. Eu acho que tanto faz, não houve prejuízo nenhum. Enfim, por isso que eu te perguntei. Tá tranquilo. tranquilo. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aos que estão entrando agora. Vamos guardar 1 ou 2 minutinhos, tá? O professor Oswaldo, deixa eu só recordar aqui, muita aba aberta, mas o professor Oswaldo Gonçalves Júnior é o moderador dessa sessão. O início está programado agora para as 4h30, né? Mas eu já estou vendo aqui que todos
autores, os participantes, né, ou coautores dos artigos já estão presentes aqui na sessão. Então, acho que vou dar uns 2 minutinhos, talvez entre mais gente também, o professor Oswaldo pode entrar, mas também eu posso dar seguimento sem a ausência dele. Fiquem à vontade, tá? Se em algum momento vocês queiram fazer alguma pontuação em relação ao artigo. Tem uma dinâmica, né? Eu estava conversando aqui com o Francisco agora há pouco, e basicamente eu passo aqui o vídeo, né? Depois eu faço o debate do trabalho e fica aberta a discussão, né? São sessões de 8 minutos cada, vídeo, debate e discussão, e ao final a gente reserva um tempo, né? Para uma interação mais do grupo aqui, né? André é o nosso coordenador aí da seção de administração pública. O professor Oswaldo acabou de entrar. Mas fiquem todos muito à vontade, tá? Professor Oswaldo, boa tarde. O áudio está fechado. Sempre é bom abrir o áudio, né? Boa tarde, pessoal. Desculpe chegar um pouco em cima da hora. Estava saindo de uma reunião agora na universidade. Correria de sempre, agenda cheia. Agradeço aí a presença de todo mundo. Agradeço as submissões aí dos trabalhos no ST, né? Eu sou coordenador desse ST já faz... Esse é o 9º ano, né? Então, é sempre um prazer aí receber os trabalhos de qualidade. E eu acho que é o Tiago, você que vai fazer a parte de acompanhamento, né? Isso, debate. Exatamente. Isso. Prazer também, não nos conhecíamos, né? Prazer, professor. Legal, gente. Bom, sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar, né? A gente vai seguir o modelo padrão de apresentação e debate, né? Então, 8 minutos de apresentação do vídeo, depois mais aproximadamente 8 minutos para a gente conversar especificamente sobre esses artigos, e aí depois, no final, a gente se dedica aí ao tempo que for necessário, mas acho que acredito que sobre em torno de 20 e poucos minutos, né? Se a gente seguir a programação normal. E é isso, gente. Bom, então, podemos começar? Você põe a primeira apresentação, Tiago? Coloco sim. Só um minutinho. Pois não. Bom, só uma consideração inicial, eu estou seguindo a sequência que aparece lá no SEMEAD, que primeiro é o artigo da Daniela, depois da Carolina e, por último, o artigo do Jefferson, tá bem? Tá ótimo, Tiago, obrigado. Eu acho que está sem som, eu não estou ouvindo. Tiago, será que... As falhas acontecem. Vocês podem falar novamente? Apresentar o artigo Expectation Gap na Auditoria em Saúde Pública, um estudo Ok, no agora? contexto das atribuições e responsabilidade dos profissionais da Auditoria do SUS da Bahia. Produzido por mim, Daniela, auditora do SUS, egressa do mestrado em Administração, orientada pela professora Elizabeth Matos, do NPJ da UFBA, co-orientada pelo professor Francisco Marton, da UNEB, e que também contou com a participação da professora Kátia Silene, também da UNEB. O conceito de expectation gap em auditoria tem origem na literatura inglesa, tendo surgido na década de 70 com o objetivo de explorar as diferenças de expectativas em relação aos trabalhos produzidos pela auditoria contábil independente. Essas diferenças representam o confronto entre as expectativas que o auditor tem do seu trabalho e da utilidade deste com as expectativas dos demandantes e usuários dos produtos desse trabalho. Duas teorias foram utilizadas para dar suporte teórico a esse estudo. A teoria da agência, que vai explicar o porquê da auditoria, a auditoria como instrumento de monitoramento do principal sobre os agentes, e a teoria da legitimidade, que vai explicar como a auditoria é utilizada e reconhecida.
Sobre a auditoria do SUS no estado da Bahia, nosso estado foi pioneiro na criação do Sistema Estadual de Auditoria do SUS, criando o cargo de auditor em saúde pública em 98 e nomeando os primeiros auditores aprovados em concurso público em 99. A equipe é multiprofissional e conta com auditores médicos, enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, contadores, administradores e economistas. A questão de pesquisa definida foi como estão delineadas as diferenças de expectativas entre os auditores internos e os atores dos sistemas de governança e gestão da CESAB em relação às funções atribuídas à auditoria interna no âmbito do SUS Bahia. O objetivo geral da pesquisa foi identificar e analisar as possíveis diferenças entre o que o auditor interno da auditoria do SUS Bahia acredita ser sua atribuição e o que os atores que integram a estrutura do sistema de governança e gestão da Secretaria Estadual de Saúde esperam que a auditoria interna realize. O referencial teórico, o referencial de base foi dividido em duas subseções. A primeira, a auditoria do SUS como instrumento de governança pública. A segunda subseção do referencial de base foi a auditoria como instrumento de legitimidade, que utiliza como referencial, por exemplo, um estudo realizado por Albuquerque em 2009, cuja conclusão é de que tanto auditores como os usuários dos relatórios atribuem alto grau de legitimidade à auditoria. Portanto, como prática legitimada, uma grande diferença de expectativa pode deslegitimá-la por parte dos seus usuários. Dentro dessa subseção, foi realizada a discussão sobre as diferenças de expectativas em auditoria, trazendo várias pesquisas sobre o tema, uma vez que estudos foram realizados em várias partes do mundo na última década, com foco nas auditorias independentes, observando-se uma escassez de estudos para o setor público. O método. No que tange à abordagem da pesquisa, a despeito das evidências empíricas utilizarem uma abordagem quantitativa, esse trabalho é qualitativo, pois buscou compreender esse fenômeno de forma mais aprofundada. Quanto à natureza da pesquisa, é exploratória, considerando que as pesquisas já realizadas sobre o tema, na sua quase totalidade, ocorreram no âmbito internacional. Quanto à técnica de coleta de dados, utilizou-se a pesquisa documental e entrevistas. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, e os participantes foram 7 auditores e 7 atores da governança e gestão. Para identificar os atores do sistema de governança e gestão, utilizou-se como parâmetro o Guia de Governança e Gestão em Saúde do TCU, aplicável às secretarias e conselhos de saúde. Para o grupo dos auditores, foram selecionados auditores contemplando todas as áreas de atuação e, para garantir a impessoalidade na seleção, os auditores foram escolhidos mediante sorteio, sendo excluídos aqueles que ocupavam cargos na gestão da auditoria. Importante destacar que esse trabalho buscou transpor para a auditoria do SUS Bahia um fenômeno da auditoria do setor privado. Assim, para aplicar-se à realidade da Secretaria de Saúde do Estado, foram necessárias adaptações. As percepções e as expectativas dos participantes foram categorizadas em 2 temas: propósito da auditoria e responsabilidade do auditor. Quanto ao resultado, para o propósito da auditoria, os dados das entrevistas mostraram que, enquanto o grupo de auditores enfocam o propósito da auditoria com a conformidade do processo, o grupo da governança e gestão evidencia outras variáveis como resultado. As percepções do grupo de auditores guardam sintonia com a missão definida pela auditoria. Já a visão do grupo vinculado à gestão está mais próxima do propagado pela nova gestão pública. Outra questão observada é a existência de uma lacuna de expectativa entre os participantes da pesquisa e as normas de auditoria do setor público. Uma possível explicação é a complexidade do objeto do nosso trabalho, que é o Sistema Público de Saúde, que exige um olhar sobre as diversas dimensões, bem como a formação profissional dos vários atores, que em sua maioria são da área assistencial. Some-se a isso a origem da auditoria da saúde herdada do INAMPS, que era baseada apenas na análise das contas médicas. Outra provável causa para a lacuna de expectativas entre os 2 grupos participantes foi captada nas entrevistas dos atores da governança e gestão, que sinalizaram o distanciamento da auditoria dos demais órgãos e setores da CESAB. Esse contexto tende a prejudicar a interação e favorece a existência de expectativas que não são razoáveis. Quanto à responsabilidade do auditor, os resultados apontam que as atribuições e responsabilidades dos auditores não estão bem definidas.
Atores da governança e gestão expressaram percepções e expectativas muito difusas, o que pode ter relação com a ausência de conhecimento sobre as atribuições dos auditores e sobre os processos de auditoria, divergindo das respostas do outro grupo. Os auditores, por sua vez, pontuaram atividades já realizadas, mas que não são de auditoria. Esse grupo também ponderou sobre a existência de conflito em relação à competência para auditar a totalidade dos recursos da saúde, considerando que o financiamento é tripartite, tem recursos federais, estaduais e municipais. Outro ponto destacado diz respeito à responsabilidade do auditor pelo produto que é o seu relatório. Também foi destacado na questão da responsabilidade a questão do reconhecimento financeiro do profissional da auditoria, que não acompanharia a responsabilidade inerente à função. Outra questão importante que emergiu da fala dos participantes diz respeito à responsabilidade do auditor em fundamentar uma inconformidade com uma norma em situações em que há um descompasso entre essa norma e a realidade. Foi pontuado que a auditoria analisa na fria letra das leis e normas, não considera o contexto da situação irregular, não apura a causa da inconformidade apontada e, em alguns casos, o gestor é penalizado e até judicializado por conta de um relatório que aponta nesse sentido. Os resultados encontrados nas duas categorias estão alinhados com os dados revelados em pesquisas realizadas anteriormente. Conclusão. Concluiu-se que existem diferenças de expectativas entre auditores e atores que integram o sistema de governança e gestão da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, tanto em relação ao propósito da auditoria quanto em relação às responsabilidades do auditor. O estudo teve implicações teóricas e práticas. Também apresentou algumas limitações, no entanto, acredita-se que as limitações não comprometeram a realização do estudo. Recomendações. Realização de outros estudos, tratando da verificação da existência de diferença de expectativas entre auditores da CESAB e atores externos de governança, a exemplo do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. De estudos envolvendo atores internos não alcançados nesse trabalho, como, por exemplo, os diretores de hospitais, e também a realização de pesquisas com os gestores municipais de saúde. Aqui algumas referências utilizadas nesse artigo. Obrigada a todos que acompanharam a apresentação. Aproveito para agradecer também à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, à Auditoria do SUS, à Universidade Federal da Bahia e ao CEMEAD pela oportunidade. Obrigado pela apresentação. Vocês me ouvem, gente? Ah, tá ótimo. Queria começar parabenizando aí os autores, né? Daniele, Elizabeth, Francisco e Kátia, se eu falei corretamente o nome, né, de todo mundo. Gostei muito do trabalho de vocês, tanto quando eu li um tempo atrás, quanto também hoje pela apresentação, né? Achei um trabalho refinado, trata de um tema que é pouco falado, né? Lógico, a questão das auditorias são muito faladas, mas essa abordagem das expectativas sobre as auditorias algo bastante novo, assim, eu não vejo, não acho comum esse tema, né? Fiquei com uma questão aqui, na verdade duas, né? Queria perguntar aí para os autores, para as autoras, quando vocês mencionam a questão, bom, primeiro de tudo, achei muito interessante também o pioneirismo da Bahia, né? De ter esse sistema estadual de auditoria em saúde pública, parabéns para a Bahia aí por ter esse sistema, né? De forma pioneira. Aí vocês mencionam na apresentação que há uma transposição de um mecanismo que eu não entendi direito do setor privado para o setor público, né? Se é o próprio modelo de auditoria, não compreendi muito bem. Queria saber se isso também foi uma metodologia do trabalho de vocês ou se a própria auditoria do sistema estadual da Bahia se vale desta mesma abordagem, né? Que transpõe algo do setor privado para o setor público, que é algo bastante problematizado quando a gente olha os estudos sobre administração pública, né? Tanto essa transposição como as adaptações e tudo mais, né? E só complementando a minha observação também, queria saber se vocês podiam citar um exemplo de uma diferença de expectativa aí entre o auditor e os outros autores sociais que vocês mencionam. Fiquei curioso, assim, o que seria uma diferença de expectativa, né? Então, da minha parte é isso. Depois a gente pode abrir aí também o Thiago, se quiser colocar alguma coisa.
O microfone, Daniela, Daniel. o microfone está fechado. Ah, tá. Perdão, desculpa. Tudo Bom, bem. sobre a questão das auditorias, a pública e a privada, é diferente. Tem diferenças, né, com relação a várias questões, com relação ao objeto, ao perfil dos usuários, né, à formação profissional dos auditores e aos produtos gerados. Por exemplo, o demandante da auditoria privada são os fornecedores, né, os investidores. E no caso da auditoria do SUS, tem uma gama de pessoas interessadas, né? Tem, primeiro, os diversos setores da própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, setores externos à Secretaria, como, por exemplo, o Ministério Público, Tribunal de Contas, que mais? Os próprios usuários do sistema que fazem denúncias na ouvidoria do SUS Bahia, e aí essas denúncias chegam até nós para que a gente faça apuração, né? Isso aí é uma das questões, né? A questão dos interessados. No caso da auditoria do SUS, tem outra peculiaridade com relação aos interessados, né? O interessado na auditoria, ele pode ser um demandante da auditoria, ele pode ser responsabilizado no processo de auditoria, né? E também é o interessado que vai receber lá o relatório para fazer as mudanças, né? Ou não, né? Então, o usuário, no caso da auditoria do SUS, ele é difuso. Deixa eu ver o que mais. A outra questão foi sim, também a formação exemplo. profissional. O exemplo. Sim. A formação profissional, né, dos auditores do SUS, que engloba auditores da assistência, médicos, né, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, e também o pessoal que faz o financeiro, que é economista, contador e administrador, né, no sentido de atender a complexidade do SUS, né, atender todas essas dimensões do SUS. Um exemplo, agora eu não entendi muito bem a pergunta do exemplo. Não, porque assim, inclusive bom, o cerne do artigo de vocês é analisar as diferentes expectativas, né? E aí, Sim. mais ao final, nas conclusões, você afirma que vocês verificaram que, de fato, há uma diferença de expectativa entre os auditores e os outros atores sociais que estão implicados aí, né? Sim. Não sei, eu queria só entender um exemplo. Sim. A que se refere essa expectativa? A qualidade do serviço? É o que é oferecido? Pronto, entendi. Por exemplo, uma diferente expectativa com relação ao propósito da auditoria. Os gestores e os atores da governança, eles entendem a auditoria mais como uma questão voltada para o resultado, né, do trabalho deles, né, uma coisa mais próxima da nova gestão pública, né? Enquanto que os auditores está mais ligado com relação à missão da auditoria, né, que é a conformidade do processo, né, verificar se as coisas estão acontecendo conforme está na legislação. Inclusive, até um dos entrevistados pontuou essa questão nossa, né, que a gente trabalha muito na fria letra da lei, né, não olha a realidade, o contexto de como as coisas acontecem, aí citaram vários exemplos, como, por exemplo, a questão do recursos humanos, né, ele cita, né, e outros citaram também, que o SUS não tem uma política de recursos humanos, né, para os profissionais. Então, essas são coisas que ele pontuou que a gente não leva em consideração. A dificuldade de contratar médico também é outra questão, né, e aí a gente pontua lá que a lei diz que tem que ter o profissional médico tantas horas, e não tem, mas a gente não leva em consideração essas questões, né, o contexto. Uhum. Um Perfeito, exemplo. Daniela. Não, E também, outra mais questão, palpável. sim. Pronto. E como esse trabalho foi um recorte de um trabalho maior, né, no trabalho maior teve outras categorias também, né, que ficou muito visível essa questão, que a gente foi o desempenho em auditoria, que foi uma categoria, o próprio relatório de auditoria e sobre a independência dos auditores. Foram outras questões analisadas aí. Legal, Daniela, bacana. falta a diferença da questão da transferência. Desculpa, professor, só para o... Imagina, fica à vontade. Setor Francisco. privado para o setor público, essa governança, só porque ele também teve essa dúvida. Não entendi. Em relação à aplicação do trabalho no âmbito da auditoria privada, que aí é uma coisa, expectation gap lá, e na auditoria pública, enfim, como é que se dá essa transição, né? Por que o trabalho é diferente nesse sentido?
Porque são objetivos diferentes, né? A auditoria do setor público visa atender o bem comum, né? Avaliar se os programas, se a gestão está atendendo essa questão. E na auditoria privada é o mercado, né? Visa-se lucro, então a auditoria é nesse sentido, né? E para dar uma credibilidade, né, maior à gestão, no caso, do privado. Legal. Pessoal, posso fazer uma pergunta também? Claro, Tô claro. tensa, viu, gente? Tô tensa, viu? Fica tranquila, Daniela. A ideia aqui é trocar conhecimentos. Achei bastante interessante o trabalho, essas expectativas, nesses gaps que você botou aí as auditorias independentes, as privadas, né? E uma auditoria interna do própria secretaria, né? Mas você chegou a ver assim, se existe um gap também nas auditorias governamentais? Porque a auditoria governamental também vê a auditoria financeira, de conformidade e de operacional. E conforme você falou aí, os auditores da secretaria vê apenas a parte de conformidade, não vê muita parte operacional, que é engraçado que a demanda dos usuários, né, do serviço de saúde é tão grande, a gente tem uma carência tão grande. Eu sempre imagino que quanto mais dinheiro você coloca, mais você precisa. Parece um buraco sem fundo. E eu imaginei que os auditores internos ficassem mais voltados para a parte operacional, se é eficácia, eficiência, economicidade, e já que os recursos são curtos, né, são limitados e a carência é tão grande. E você falou que eles veem só a parte da conformidade. Eu acho esse gap enorme, assim, tipo assim, com os tribunais de contas, por exemplo. Queria que se vocês chegaram a ver isso ou não. Veja bem, a auditoria lá do SUS é bem complexa, o nosso sistema é bem complexo, né? E a gente trabalha, olha, a gente faz auditoria nas unidades de saúde geridas pelo próprio Estado, nas unidades que são geridas por OS ou por PPP ou por outro tipo de contratação. Tem as auditorias de denúncia, atendemos também demandas de outros atores, mas é complexo, porque a auditoria não olha só a questão do recurso financeiro, né? Olha também a questão do serviço, da qualidade, né? da prestação do serviço mesmo ao usuário. E uma outra diferença importante aí também é que as auditorias privadas, elas funcionam mais como auditoria externa. E a nossa é auditoria interna, mas a gente também faz auditoria externa, porque a gente também audita os municípios. Como o Estado ele é o coordenador da política no Estado, então nós também auditamos os municípios. Então, a gente atua das duas formas, né? Interna e externamente. Inclusive, também, porque no trabalho maior, a gente apresenta uma proposta no sentido de reduzir as diferenças expectativas. E uma das questões que foi colocada é justamente isso, da auditoria investir nessa questão da auditoria operacional também, dá espaço, né? Na verdade, eu vou aqui só fazer uma pequena contribuição, professor Ted. O desenho do instrumento contratual também, ele orienta a auditoria. Quando você está auditando no âmbito da saúde, por exemplo, no OS, você é meio que direcionado para a eficiência. Mas quando você está auditando uma estrutura hierárquica, né, por exemplo, uma unidade pública do próprio Estado, aí você vai muito para a conformidade, para os processos, né? É aquela velha crise realmente que se tem, né? Qual o nível? Quando você prioriza resultado, você pode estar comprometendo o processo, e quando você prioriza processo. Então, assim, eu acho que o trabalho é nessa perspectiva, enfim. Como Daniela, e aí por causa da Covid, né, Daniela? Porque a aplicação das entrevistas foi nesse período em que se pretendia entrevistar diretores de unidades, tanto público como privado, contratada com o Estado, por exemplo, e aí no viável você entrevistar um diretor de hospital. Eu acho que a gente iria chegar, mas eu acho que fica aí um gap, né? Digamos aqui, para estudos futuros, né, Daniela? E Daniela sabe disso. Isso, com certeza. Enquanto fazer umas considerações também. Enquanto a gente tem aqui uns 5 minutinhos para passar para a próxima sessão, e o professor Oswaldo vai
dando as ordens aí em relação a como a gente vai seguir, mas fazer algumas considerações sobre o trabalho também, Daniel, professor Francisco, que é com o intuito, né, de certamente melhorar a qualidade da pesquisa e pensando também numa posterior publicação, né? Parabenizar vocês pelo trabalho, né, um tema relevante, especialmente porque traz contribuições, as contribuições envolvem o serviço da saúde pública no Brasil, né, no caso do SUS, né? Tem uma metodologia coerente, ela é bem detalhada, né? Tem algumas ressalvas sobre as informações que eu vou citar daqui a pouquinho, né? Mas é um estudo qualitativo, eu sou um pouco suspeito para falar de estudos qualitativos, que eu acho sempre para mais riqueza e detalhes sobre o que está sendo estudado, né? Vocês trazem achados ricos, por consequência, em relação à atividade de auditoria, né? E também a coerência ali na construção do trabalho, né? Com algumas ressalvas também que eu vou citar. Mas, em contrapartida, tem umas sugestões, né, que vocês podem considerar para melhorar, né? Uma mais geral, assim, sobre o trabalho, eu já capturei, agora eu entendi que ele faz parte de um trabalho maior e que você saiu cortando, e algumas vezes isso causa prejuízo para o leitor, né? Primeiro é que, em algumas sessões, ficam algumas pontas soltas, né? Tem algumas que estão, em certa medida, meio extensas, meio redundantes, e não encaro isso como uma crítica, né? Mas que muitas vezes a gente comete esse erro de deixar umas pontinhas soltas no trabalho. Isso afeta, né? Isso afeta, consequentemente, a qualidade, a harmonia, a fluidez da leitura, né? E a começar pelo próprio título, né? Você traz expectation gap na auditoria em saúde pública. Em seguida, você fala auditoria do SUS da Bahia, né? E talvez deixe a saúde só em ponto, saúde só em outro. Assim como há também alguns trechos na introdução, metodologia, conclusão, que poderia ser interessante considerar. Tem uma importante justificativa social no seu trabalho, né? Mas é necessário, além disso, né? Olhar também como é que os estudos sobre o tema estão tratando, né, aquela questão, e, inclusive, né, trazendo a discussão, né, esses estudos já na introdução, vai ser importante ali, né, para você justificar a realização do seu trabalho, né, indicando a lacuna e como você pretende contribuir para aquela literatura. Eu acho, em parte, né, que essa fragilidade se dá porque tem uma curta tentativa de discussão dos achados frente à literatura, né? Vocês têm uma revisão muito rica e com vários trabalhos, mas eu terminei a leitura sentindo falta dessa sessão de discussão, dos seus achados conversando mais ali com a literatura anterior, né? E, assim, tem um comentário bobo, né? Eu até acho um pouco bobo, né? Mas existem alguns parágrafos no texto que eles são curtos. E eu percebi que são parágrafos, muitas vezes, que têm a mesma ideia, né? Então, muitas vezes você pula de um parágrafo para o outro, né? Eu tenho bastante esse cuidado, que eu já sofri bastante com escrita acadêmica, e às vezes é importante a gente reforçar isso, né? Mas às vezes a gente tem duas ideias em dois parágrafos curtos, e muitas vezes, para deixar a leitura mais fluida, mais harmônica, é importante iniciar e fechar a ideia sobre determinado assunto, né? Eu tenho alguns segundos, mas eu vou deixar algumas contribuições em relação à revisão de literatura também. Vocês têm, como eu comentei, uma rica revisão de literatura, né? Isso é um ponto positivo, mas a narrativa que foi adotada por vocês, ela deixa a leitura um pouquinho cansativa e confusa para o leitor, né? Primeiro, porque vocês trazem muitos conceitos, funções, importância, mas a seção da revisão da literatura, ela precisa ir além, né, da questão da conceituação, né, de trazer informações sobre a auditoria, etc. Então, eu deixaria mais uma sugestão de deixar conceitos, né, informações sobre a questão da auditoria em uma seção de background, né, ou um overview ali do que você está discutindo, e uma outra seção eu deixaria reservada para discutir os trabalhos sobre o tema, né? Porque isso vai reforçar a ideia de que, olha, tem uma lacuna na literatura e eu estou contribuindo para aquela lacuna, né? Veja como esses trabalhos aqui eles estão contribuindo para que eu construa e para que eu desenvolva esse mesmo. Então, assim, uma sugestão seria concentrar em uma das sessões essa questão de conceitos, funções, ou
como você mesmo mencionou, a auditoria como uma ferramenta de governança. Você tem uma seção só para isso, uma outra, auditoria tem a função de legitimidade, uma seção só para aquilo. Talvez deixar concentrar aquilo só para uma seção pode ser interessante para vocês, né? E reservar uma segunda, trazendo uma discussão mais crítica e detalhada dos estudos anteriores para reafirmar o interesse de realizar o trabalho de vocês. Vou fazer uma última consideração, apenas duas considerações aqui, né? Uma delas é em relação à metodologia. Eu senti falta ali de um quadro com mais detalhes sobre as entrevistas realizadas, né? Como duração, tempo da função, né, dos entrevistados, que pode afetar o entendimento dos achados, outros detalhes também da atuação em função que eles assumem, né? Estão ausentes lá na sessão. E um dos pontos até que você menciona na apresentação, né? Acho que foi um dos questionamentos aqui do professor Oswaldo também, mas que tem uma diferença ali entre privada e pública, né? E aí você menciona assim, eu comentei que tem algumas pontas soltas no trabalho e na metodologia eu encontrei. Você disse que foram necessárias adaptações para realizar o trabalho, mas eu não encontrei quais foram essas adaptações. Então, assim, muitas vezes são essas pontinhas, né, que a gente observa no trabalho, né? E aí a gente acaba, às vezes a gente fica um pouquinho perdido e tal, mas faz parte do processo de construção da pesquisa, né? E parabenizar novamente vocês pelo trabalho. E aí deixo aberto aqui, eu sou Oswaldo Aterizar, eu posso continuar com a apresentação. Fiquem à vontade. Obrigado. O microfone, Daniel. Desculpa. Imagina. Pessoal, muito interessante assim essa troca, né? Eu acho que pode servir aí de bons elementos para aprimoramento do artigo, né? A gente ainda vai ter um momento final que a gente pode retomar algumas coisas. Só por questão de otimização aqui do andamento, a gente já esgotou um pouco o tempo destinado a essa discussão específica, mas nada nos impede que ao final a gente retome novamente essa discussão, tá bom? Podemos seguir para o próximo. Agradeço novamente aí, Daniela, Francisco, pela interlocução e parabéns novamente pelo trabalho. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Meu nome é Carolina Klein Padilha. Eu apresentarei o artigo A Transparência como um Instrumento de Governança Pública e sua aplicabilidade no Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, desenvolvido em conjunto com Daniel André Neuebauer. A Previdência Social ganha destaque nesse momento de agravamento da crise fiscal pela qual passam os governos estaduais e federal, devido, entre outros fatores, à pandemia de Covid-19 e aos custos em diferentes linhas de atuação que ela trouxe à nação e seus entes federados quanto às ações relativas à saúde, disponibilização de crédito empresarial, auxílio financeiro às famílias, entre outros. Nesse sentido, o Estado de Santa Catarina aprovou sua própria reforma na Previdência, com ênfase nas alterações quanto ao tempo de contribuição e concessão de benefícios aos servidores estaduais e seus dependentes, objetivando reduzir os mesmos problemas elencados na Reforma Previdenciária Nacional. Tendo como recorte o regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina, pretende-se mapear as informações relacionadas a este setor e verificar a efetividade de sua transparência quanto às informações. A transparência e o acesso à informação pública estão previstos como direitos do cidadão e deveres do Estado na Constituição Federal de 1988. A disponibilização transparente da informação é um dos mecanismos que garantem a promoção desses direitos, fortalece a democracia, amplia o exercício da cidadania, ajuda a promover o controle social e ainda inibe a corrupção, entre outros fatores. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a transparência do IPREV Santa Catarina quanto à disponibilidade de informações. Em Santa Catarina, a gestão das contribuições arrecadadas e dos benefícios concedidos aos servidores estaduais se dá pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Administração, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, operacional e financeira.
O sistema previdenciário brasileiro é um dos maiores problemas nas contas públicas do país, sendo que em 2019, 53% de todas as despesas primárias do governo central destinaram-se aos regimes públicos de previdência. Com base nesses dados, a preocupação quanto à administração pública em todas as esferas relativa à sustentabilidade dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, sendo imprescindível a adoção de políticas públicas sustentáveis que permitam a sobrevivência do sistema e assegurem a manutenção dos benefícios previdenciários até então conquistados. A transparência busca disponibilizar informações a todos os interessados, indo além das imposições legais ou regulamentos. Representa o compromisso da administração pública com a divulgação das suas atividades, prestando informações confiáveis e relevantes à sociedade. Informações exigidas por lei nos portais e sítios da transparência. Quanto à lei da transparência, são exigidos informações quanto às despesas, como o valor do empenho, liquidação e pagamento, número do correspondente processo da execução, classificação orçamentária, pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. Quanto à receita, deve-se publicar os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas à previsão, lançamento, quando for o caso, arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários. Quanto à lei de acesso à informação, são exigidas informações quanto à estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, programas, projetos, ações e obras, repasses ou transferências de recursos financeiros, licitações, remuneração e subsídios recebidos por ocupante de cargo, respostas a perguntas frequentes da sociedade, contato da autoridade de monitoramento. Quanto à lei de responsabilidade fiscal, instrumentos de transparência, planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias e prestações de contas, como o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. Este trabalho descritivo quanto aos objetivos, documental e bibliográfico quanto aos procedimentos e de abordagem qualitativa para o problema. A pesquisa conta ainda com dados secundários. O método utilizado seguiu o protocolo de observação e análise de dados adaptado do modelo proposto por Souza e Peixe, utilizando o checklist de transparência desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado do Tocantins, em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Estadual do Tocantins. O checklist deste estado contempla os itens adequados para os objetivos deste estudo. São 74 itens obrigatórios de transparência das informações públicas, extraídos basicamente da Constituição Federal de 1988, da Lei da Transparência, da Lei da Responsabilidade Fiscal, da LAI e seus respectivos decretos regulamentadores. A coleta de dados foi realizada entre os dias 2 de fevereiro e 4 e 6 de março de 2022. Os dados foram coletados diretamente dos portais de transparência do Governo Federal e Estadual e do site do IPREV Santa Catarina, além do encaminhamento da ferramenta de avaliação aos servidores responsáveis pelos setores específicos do Instituto em atender às demandas não disponíveis nos sítios eletrônicos, buscando averiguar a conformidade ou não conformidade de todos os itens. Avaliação dos resultados. Quanto à aplicação da Lei da Transparência, tem-se despesas e receitas como disponíveis, o PPA, LOA, LDO, RRO, RGF, prestação de contas dos exercícios anteriores e balanço anual, como disponíveis em conjuntos de dados, mas de difícil entendimento. Quanto aos procedimentos licitatórios, estes estão disponíveis em sites específicos e estão de fácil acesso. Itens referentes ao Sistema Integrado de Administração Financeira, estes não podem ser identificados pelo usuário. Quanto aos dados da avaliação do sítio eletrônico iprev.sc.gov.br, existem algumas ausências. O não registro no sítio contaspublicas.gov.br, a falta do rol de documentos sigilosos e sua classificação, o relatório estatístico dos pedidos de informação,
a lista nominal dos servidores, respectivos cargos, funções e remunerações. Quanto aos dados da avaliação do sítio eletrônico iprev.sc.gov, foram encontrados repasses ou transferências de recursos e links para o sistema de gestão, patrimônio público, autenticidade, integridade, acesso por outros sistemas, acessibilidade, gravação de relatório e disponibilização de diferentes formatos de arquivos. Conclui-se, então, que a transparência no iPrev ocorre em diferentes portais e sítios eletrônicos. Informações quanto ao esclarecimento, atendimento e acompanhamento de processos dos assegurados do Instituto. Fácil acesso com diferentes formas de contato, mas sem acesso a portadores de deficiências de necessidades especiais. E o acesso de informações dificultado pela dicotomia entre a LAI e a lei, a LGPD. Aqui algumas referências utilizadas na apresentação do artigo e agradeço a todos a oportunidade e a atenção. Obrigado, Carolina. Parabenizo você e o Daniel aí pelo trabalho também. Sabe que neste ST aqui do SEMIAD, já houve já tivemos muitas submissões de trabalhos voltados ao tema da transparência, no momento em que se teve mais otimismo sobre esse tema no país, né? Depois, portanto, por certas expectativas frustradas em relação ao próprio tema transparência, governo eletrônico, portais, e também pela nossa condição política atual, esse tema veio caindo, né, em termos de temática, de submissões aqui, né, no ST. Gostei muito, então, de ver o trabalho de vocês, porque não só ele retoma aí uma temática que é importante ser discutida, como também faz isso de uma forma muito bem feita. Então, parabenizo realmente vocês, que conseguiram fazer um trabalho muito bem desenhado, muito bem apresentado, né, com rigor, clareza, e trazem aí uma certa atualização sobre o tema a partir do estudo de caso, né, aí de Santa Catarina. Então, parabenizo vocês, e também agradeço a você, Carolina, que você também participou como avaliadora nesse ST, né? Muito obrigado, né? Você atendeu aí nossos apelos para se cadastrar como avaliadora e contribuiu aí também como avaliadora, né? Então, agradeço duplamente aí a vocês. Bom, gente, eu vou passar a bola porque eu não quero monopolizar a fala aqui, não, tá? Então, vou passar a bola para vocês. Quem mais quiser fazer perguntas, colocações, a Carolina e ao Daniel, seja o Thiago ou algum dos colegas aí que estão apresentando também, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou começar. Carolina, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns a você e ao Daniel, certo? Eu não sei se eu não estou falando besteira, mas o tema de PREV, né? Como o próprio professor Oswaldo já falou, a questão da transparência de PREV são temas muito importantes por envolver um dos maiores gastos dos governos em nível governo, gestão executiva, né, em todos os níveis. As contribuições elas são sempre muito pertinentes e assertivas, podem gerar bons resultados, né, aos institutos e fundos de previdência, né. É um ponto forte do trabalho, tá? E a literatura também sobre transparência é vasta, e o envolvimento dessa ferramenta, a importância, né, da transparência no Instituto é muito positiva. No entanto, eu tenho algumas sugestões também de contribuição, né, claro, pensando na submissão, e eu espero que elas possam melhorar o trabalho de vocês, tá? Eu tenho um certo receio, isso eu já escutei bastante do meu orientador, né, eu faço doutorado hoje, e muitas vezes dentro do setor público, quando eu utilizo muitas siglas no trabalho, eu escuto um comentáriozinho assim, mas se vier um público de fora, pode ter um problemazinho para entender. E assim, principalmente quando chega lá no finalzinho do texto, né, na conclusão, inclusive quando você faz as contribuições, aí vem lá LGPD, LGPD, eu acredito que é esse outro termo. Então, se você pega uma pessoa que está envolvida, que quer estar envolvida ali com o IPREV, né,
provavelmente falar de transparência a pessoa vai entender, né? Mas se você tiver um público, alguém que tem pouco contato com essas siglas, a pessoa vai achar um pouquinho confuso, pode dificultar a leitura, tá? Eu tenho algumas sugestões em relação à introdução, revisão da literatura, né? Metodologia também, mas todas elas são para melhorar o trabalho. Eu tenho uma inicial, né, sobre a introdução, né? A questão da citação, como ela é feita, né? A citação indireta. Por exemplo, a questão de citar segundo fulano ou segundo ciclano, né? Geralmente deixa o trabalho da interpretação daquilo que está sendo citado ao leitor. Então, por exemplo, logo no início do trabalho, mas segundo, tananã, isso é assado. Segundo, tananã, isso é assim, né? Então, geralmente, quando a gente adota essa narrativa centrada em expor o que os autores estão falando, né? A gente acaba se ausentando um pouquinho do texto, né? E a gente fica, mas cadê a percepção do autor em relação àquele trabalho ou àquela ideia? E eu observei isso em alguns pontos do trabalho. Eu não achei a introdução muito enxuta, assim, e em certo momento, assim, claro que todas as sugestões aqui são para melhorar, tá? Então, a ideia é deixar o trabalho nos trinks, eu espero que eu possa fazer isso. Mas, assim, na introdução, a gente tem uma expectativa de que os estudos anteriores, eles surjam ali, né? E ela é muito enxuta. E eu acho que isso dificulta o entendimento de como eu estou construindo o meu problema de pesquisa, né? Com a pouca apresentação das discussões que já foram realizadas sobre o Instituto de Previdência, eu sinto que a pergunta, o problema de pesquisa, ele não está bem fundamentado, né? Então, quando a gente traz a literatura que já está discutindo sobre Instituto de Previdência, Fundo de Previdência, eu mostro, olha, ao discutir o IPREV de Santa Catarina, eu pretendo contribuir de tal maneira, né? Então, isso tanto contribui para justificar o trabalho, né, quanto também para indicar que lacuna estou pretendendo preencher. E o que é que eu proponho, assim, né? O que é que eu acho que seria legal? Pensando ali a nível de introdução, né? É inegável a importância do IPREV, dos fundos de previdência, em diferentes níveis organizacionais. Então, eu pensaria ali em contextualizar, né, um pouquinho sobre esses fundos e institutos, trazer essa literatura de uma maneira mais ampla e depois mostrar, olha, a lacuna é essa, o problema é esse, né? E apontar as conclusões, contribuições ali na introdução. Porque a forma como foi construída a narrativa deixa um pouquinho confusa, né? Isso pode dificultar o entendimento do leitor qual é a proposta de trabalho de vocês. Para a revisão da literatura, né, eu reforço uma recomendação de que de ir além do campo conceitual, né? Por exemplo, eu vi muitos dados sobre os regimes de previdência, a administração pública desses regimes, transparência, né? E eu acredito que uma única sessão, um comentário até parecido com o que eu fiz anteriormente, né? Mas é que a gente que está lendo o trabalho, a gente quer ver o que é que está sendo discutido sobre aquilo, né? Então, quando a gente fica muito nesse campo conceitual, isso pode ser um problema para o trabalho, porque quando você vai discutir aqueles achados do seu trabalho com a literatura, você tem só conceito, né? Então, com o que vai ser discutido, né? Então, a ideia seria justamente concentrar, trazer um pouco de conceito, claro que é importante situar o leitor do que você está estudando, né? Do que existe sobre aquilo, o que é que o pessoal está trazendo de importância, etc, etc. Mas seria interessante também ser um pouco mais objetivo e direto, né? Eu, particularmente, a questão legal e normativa relacionada ao IPREV eu deixaria um pouquinho de lado, eu traria mais o que é que os estudiosos estão falando sobre aquilo, e, claro, né, eu reservaria também uma sessão para mostrar o que é que foi discutido sobre IPREVs, inclusive se há algo discutido sobre IPREV ou administração em Santa Catarina, e mostrar, né, que vocês estão pretendendo contribuir ali para o Estado, para a gestão, não só do fundo, né, ou do Instituto de Previdência, mas para a administração do Estado como um todo, e isso pode ter uma influência também para outros estados. Eu fiquei com algumas dúvidas também, né, dando seguimento ali, indo para a metodologia,
não fica claro. Eu entendi no começo que era Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, mas lá na metodologia, em um momento, vocês citam assim, a gente coletou dados de 15 cidades, ou 15 cidades onde o checklist foi aplicado. Aí eu fiquei um pouco na dúvida, mas são as cidades ou é o Estado de Santa Catarina? No trabalho, ele deixa entender, né, que é o prévio do Estado, então seria interessante correção ou olhar um pouquinho para isso para não deixar o leitor confuso também. Um outro ponto, né, que eu penso é que, assim, eu trabalhei com um framework em um trabalho que eu construí, e o framework ele era imenso. E aí eu fiquei com o desafio de diminuir aquele framework no meu trabalho. Eu sei que quando a gente vai fazer uma submissão numa revista, num congresso, a gente tem as regrinhas e a gente tem que cumprir, né? Letra 10, o quadro é assim, assado, né? Mas, assim, pensando numa sugestão de submissão futura, claro que tem a questão também, né, da estrutura que a revista vai cobrar, o evento cobra, mas eu tenho um texto que eu li que ele pode dar uma luz de como trazer aquela tabela para o seu trabalho, né, que tem 74 itens do checklist, deixando aquilo provavelmente em 1 ou 2 páginas, né, porque como ele ficou dividido durante a sessão, né, enfim, aí acho que pode ser útil para vocês essa sugestão, porque eu já tive essa dificuldade e geralmente a gente tem dificuldade quando a gente está com muitos itens de análise. Bom, a presença desse quadro, né, na apresentação dos resultados dificultou o entendimento do que realmente os autores encontraram, né? Então, e sobre os resultados que vocês encontraram acerca daquele checklist. Assim, vai ficar com muita tabela, provavelmente, se seguir a minha sugestão, né? Mas eu apostaria em trazer os resultados em uma tabela, né? Ou, bom, porque eu fiquei pensando, ok, se são 15 cidades, então talvez se você trouxer uma tabela, agora se for do estado, eu não sei o quanto a minha consideração ela é coerente para esse caso, né? Depois, quando vocês forem revisar, se for cidade, se for estado mesmo, a ideia de trazer aqueles resultados em uma tabela ou em um gráfico para mostrar o que cumpriu mais ou cumpriu menos em relação ao checklist pode ser interessante. E aí, novamente, no achado, né, na seção dos resultados, que me deixou confuso justamente por conta da metodologia que eu vim carregando aquela dúvida de ser cidade ou ser estado, é que, por exemplo, em alguns momentos não fica explícito nos resultados se foram nas cidades ou estado. Então, por exemplo, se eu olho ali os quadros 1, 2 e 4, eles deixam entender que foi sobre o estado. No quadro 3, ele deixa dúvidas, né? E também algumas questões relacionadas aos resultados daquele quadro 3, né? Por exemplo, vocês citam assim, de igual forma, não estão acessíveis ao visitante, mas que demandam entrevistas com os setores responsáveis. Eu não entendi muito bem esse trecho, né? Não estão acessíveis todos aqueles dados em relação à tabela 3, o quadro 3, né? Eles estão disponíveis, não estão disponíveis? Porque é necessário entrevistar os responsáveis? Eu fiz a leitura ali do quadro 3, né? E fiquei com essa dúvida. E, por fim, né, entrando aí nas conclusões, eu senti um pouquinho de falta das principais contribuições práticas e teóricas, né, especialmente as contribuições teóricas. Eu acho que a ausência ela se dá pela ausência também de discussão, né, dos seus achados com a literatura. Eu senti também falta das limitações do trabalho. E em relação à sugestão de trabalho futuro, né, eu achei ela um pouquinho genérica, assim. Eu já recebi muitas críticas sobre isso. Eu acho que tem que caminhar assim. Mas por que tem que caminhar assim, né? Aquilo que eu estou propondo, ele, de alguma maneira, vai contribuir para a literatura sobre aquele tema de transparência, de prévio, né? Então, às vezes hoje eu olho para essas sugestões de trabalho futuro e eu fico sempre pensando, a sugestão que a pessoa está dando aqui vai contribuir para a literatura, então é importante, às vezes, a gente olhar para esses pontos, né? Então, as siglas, elas aparecem lá nas sugestões, lá no finalzinho, mencionei. Então, assim, né? Você deixa as sugestões, mas eu fiquei com a dúvida.
Ô, Thiago, desculpa te interromper, estou só aqui preocupado com o horário, E agora só para a gente termina. manter a equidade aqui entre o tempo, né, dos trabalhos, Isso. até porque a Carolina, se você quiser responder talvez no final, ou se... Eu acho que o sentido mais da fala do Thiago também é de apontar possibilidades para o seu trabalho, você não é obrigado a responder, aqui não é uma banca de defesa, né, nada disso, mas a gente, infelizmente, eu acho que não tem como avançar muito mais, porque aqui, se o meu relógio estiver certo, já estamos aí no 5 horas e 25 minutos, né? Temos mais um Isso. trabalho, mais uma ação, e ainda teremos um tempo no final. Então, eu pediria que a gente passasse para o próximo. Tranquilo. Carolina e Daniel, se vocês quiserem guardar para o final, fazer algum comentário, tá bom? Peço desculpas mesmo, gente, ter que fazer esse papel chato e não podermos aí avançar na utilização melhor aí do espaço, mas é que temos esse constrangimento, tá bom? É importante, professor Zó, fica à vontade. Eu vou tocar outro vídeo, então, tá bem? Esse é um trabalho de um estudo de caso do controle social dos recursos do Fundeb, do município do Rio de Janeiro. Desafios, dificuldades e contribuição do CACS na capital fluminense. O grupo é formado pelos mestrandos Ted Jefferson, Thaís Andrade e pelo professor orientador Carline Tadeu. Somos todos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Introdução, problema, objetivo e justificativa. Neste trabalho foi estudado o CACS Fundeb do município do Rio de Janeiro, por possuir o maior orçamento do Fundeb, com 3,55 bilhões entre os municípios do estado do Rio de Janeiro, possui o maior quantitativo de instituições de ensino da educação básica e de alunos. Diversos autores já constataram as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos conselheiros do CACS Fundeb: baixa capacitação, pouco tempo para analisar a prestação de contas, difícil acesso ou acesso limitado. O presente estudo visa identificar os desafios, as dificuldades e as contribuições do CACS Fundeb no município do Rio de Janeiro, no período de 2019 a 2021, bem como construir os apontamentos que contribuam para o seu fortalecimento. A relevância social do presente trabalho está na possibilidade de trazer para a sociedade carioca uma reflexão sobre sua contribuição para o controle social das ações da Prefeitura em relação ao ensino básico municipal. Referencial teórico, o controle social da administração pública. Os anos 80 foi marcado pela redemocratização no país, com o desenvolvimento das ideias de descentralização administrativa, municipalização e gestão democrática. A Constituição Federal instituiu os espaços democráticos de formulação, gestão e controle das políticas sociais. Passou-se a ter o controle social com representatividade da população, com maior participação, fiscalização e até de realização das políticas públicas. Um controle por meio dos conselhos. Os conselhos são órgãos colegiados, mediadores entre o Estado e a sociedade, constituindo-se em meios de participação popular em benefício dos interesses públicos. Os conselhos passaram a exercer um papel de controle das políticas públicas e de representatividade da população em diferentes áreas: educacional, saúde, habitação, alimentação e outros, né? É o próprio olho do cidadão. O Fundeb-CACS. Em 1996 foi instituído o Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Em 2016 passou a ser chamado de Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Já com escolha dos conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, o CACS. No nosso caso aqui do município do Rio de Janeiro, nós temos 5 representantes do poder público e 6 representantes da sociedade civil. Já com o novo Fundeb, ele se transformou numa política pública fundamental para reduzir as disparidades educacionais e de grande diferenciador da educação básica, responsável pela manutenção da maioria das redes municipais e estaduais, e assim melhorando a equidade na educação. Os métodos. É um método qualitativo, o objetivo é exploratório e descritivo, é um estudo de caso do CACS Fundeb no município do Rio de Janeiro.
foram utilizadas pesquisas bibliográficas, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, abertas e fechadas, com os 11 conselheiros do CACS Fundeb. O CACS Fundeb tem 11 conselheiros, nós conseguimos fazer entrevistas com esses 11. Foram utilizados a plataforma do Zoom e por telefone. Levou em média uns 45 minutos cada uma das entrevistas. Utilizamos a análise de conteúdo de Bardam, com o objetivo de verificar o conhecimento, a competência, atividades desenvolvidas por esses conselheiros. Os resultados foram utilizados a proposição de Nassif, isso é, quanto maior o envolvimento do poder público e a sociedade civil, melhor é o desenvolvimento dos conselheiros. No nosso caso, como já falei, temos 5 representantes do poder público e 6 representantes da sociedade civil. Nós conseguimos constatar que, em relação à capacitação, cursos de capacitação, 9 conselheiros não fizeram cursos de capacitação. Apesar disso, a maioria utiliza o Manual de Orientação para Conselheiros do Fundeb, disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pois apenas 2 desconhecem esse manual. Em relação ao conhecimento e acesso dos conselheiros à legislação, chama a atenção quanto à legislação municipal sobre o Fundeb, pois 6 conselheiros têm pouca informação sobre essa legislação. Já sobre o nível de conhecimento sobre noções de contabilidade, auditoria, contas públicas e contas do Fundeb, aqui é o principal gargalo deles, né? Porque eles, em relação a noções de contabilidade, eles têm pouca ou nenhum conhecimento sobre contabilidade. Noções de auditoria, eles têm pouca ou nenhum conhecimento sobre auditoria. Já noções de contas públicas e noções de contas do Fundeb, eles melhoram um pouquinho, mas no geral, 46% deles têm pouca ou nenhuma informação sobre esse conteúdo. Já a realização das tarefas, aqui eu chamo a atenção nos 3 últimos itens, pois apenas um conselheiro verifica o andamento de obras realizadas ou serviços realizados com os recursos do Fundeb. Apenas um conselheiro realiza visitas e inspeções para verificar a adequação e regularidade do transporte escolar. E apenas 2 conselheiros verificam a utilização de bens adquiridos com os recursos do Fundeb. Aqui a gente fala que isso aqui são realizações primárias, básicas, que eles deveriam estar fazendo. E pouquíssimos fazem isso. Nível de receio para o desempenho da atividade. Aqui constatamos que a gente não tem nenhum receio, tem pouquíssimo receio para desenvolver suas atividades. Apenas 2 conselheiros falaram que têm receio em formalizar denúncia aos órgãos competentes de fiscalização de encontrar algo errado. Agora, nenhum tem receio em realizar os trabalhos de acompanhamento e controle das contas do Fundeb, nenhum tem receio de realizar os trabalhos de vistoria e conferência físicas em escolas e em outros locais. Aqui concluindo, né? As evidências mostraram que o CACS Fundeb do Rio ainda apresenta desafios, dificuldade no exercício de sua função, no controle desses recursos para o desenvolvimento da educação básica. Seus principais problemas são a falta de tempo, baixa qualificação para o cargo, pouco debate nas reuniões, e alguns reclamaram que não tem remuneração, então não tem muito incentivo. Os seus desafios é entender as contas públicas e as contas do Fundeb. Aqui são as principais referências que utilizamos no nosso trabalho. E muito obrigado, hein, pessoal. Tchau. Agradeço também, Ted, Thaís, Carlyle. Parabenizo aí pela escolha também desse tema importantíssimo, né, que é o Fundeb, e pelo trabalho de vocês, esses podemos chamar de um estudo de caso, né? Pessoal, não vou nem tomar tempo aqui do nosso debatedor, que está afiado aí, que é o Thiago. Já vou passar a bola para ele. Opa, obrigado, Zola. Bom, vamos lá, vou tentar ser mais rápido dessa vez para não estourar o tempo, que eu vou me empolgando aqui. Novamente, né, não finalizei anteriormente, mas parabenizar a Carolina pelo trabalho, e agora parabenizar também ao Ted, Jefferson e aos demais coautores pelo trabalho realizado, né? Da mesma forma, Ted, eu fiz um comentário para... Esqueci, acho que foi a Daniela, que apresentou aqui no comecinho, foi a Daniela. Bom, a gente tem um certo cuidado, às vezes, com redundância, né? Então, assim,
Só uma sugestão, é bem basicona, bem boba, né? Mas às vezes é interessante a gente ter esse cuidado para não perder uns pontinhos por besteira quando for fazer uma submissão para uma revista, né? Ali, lá no título você fala do RJ, né? E depois você traz Capital Fluminense. Eu acho que depois reduzir um pouquinho a questão do título pode ser interessante, mas não é o maior dos problemas. Então, assim, parabenizar, eu fico contente em perceber tantos pontos positivos e interessantes sobre a administração pública, em diferentes níveis do Brasil, né, surgindo aqui. No caso do Fundeb, até recentemente a gente teve uma discussão bastante aquecida ali por conta do percentual, do limite. Eu já passei pelo Tribunal de Contas, eu sabia como a luta do pessoal em relação ao Fundeb, né? Então eu fiquei fortemente interessado pelo trabalho de vocês. Ele está bem estruturado, né? Certa medida eu sou muito metódico, certa medida eu também vi o trabalho um pouco metódico, né? Por exemplo, definindo ali problema e objetivo na introdução. É um pouquinho comum, né, quando a gente pensa em um artigo para submissão em congresso e revista, mas muitas vezes a estrutura solicitada pelo congresso, né? E vocês têm uma literatura bastante atualizada, né? Pode indicar o conhecimento de vocês sobre o campo que vocês estão discutindo, né? Mas também tem uns pontinhos aí, né, de contribuição, eu espero ajudá-los a melhorar o trabalho. Primeiro é que eu apostaria um pouquinho numa receitinha de bolo, né? Eu comentei sobre o primeiro artigo, né? O que acontece é que a narrativa também, então eu acho que me prendo muito a questão narrativa que eu falo aqui várias vezes, né? Acho que não ajuda a entender o leitor, né? Como vocês pretendem contribuir e como o estudo ele se encaixa na literatura, né? Por exemplo, vocês já trazem dados do campo de estudo na introdução. Eu reservaria esses dados para uma sessão de contexto ou para a sessão de metodologia, o que pode ser interessante ali. Não necessariamente na introdução, né? Vamos deixar ela mais centrada em apresentar o trabalho, em situar o leitor, né? Do que você está pesquisando, de como você quer contribuir, né? Como aquele seu trabalho é importante. Então, assim, né, a priori, eu deixaria a questão dos dados mais para frente, né, para não deixar a introdução um pouco longa, cansativa, porque é a introdução onde você vai vender o seu trabalho para o leitor, né? O leitor ele vai ler a introdução e vai pensar, poxa, vale a pena ler esse trabalho? Então, assim, vamos reservar esses detalhes mais para frente. Então, como a ideia é discutir controle social dos recursos do Fundeb, eu contextualizaria mais um pouquinho, indicando a função do Fundeb, né, em que contexto ele surgiu, quantidade de recursos, não sei se é interessante, né, mas o tamanho dele, né, é muito significativo para receber a atenção dos órgãos de controle, sociedade, do campo acadêmico. Então, eu iniciaria mais trazendo um pouquinho desse contexto do Fundeb, né? E aí eu situaria também o trabalho, trazendo literatura sobre o Fundeb, né? E se a ausência de estudos, né, ela reforça a ideia de realizar aquele trabalho, né? Eu mostraria como o meu trabalho pretende preencher uma lacuna que existe na literatura, algo que eu já comentei aqui. Então, assim, a ideia seria mostrar como o seu trabalho ele é importante, ele importa para aquele momento, para aquela discussão que a gente está tendo sobre o Fundeb, né? E, bom, né, avançando no trabalho, você dispõe de uma rica literatura, mas eu vi muito também, né, é comum muitas vezes quando a gente tem um trabalho em nível de congresso, que a gente deixa o trabalho um pouquinho mais longo, né? Então, a ideia de trazer conceitos, né, muitas delas surgem, elas tomam boa parte do trabalho de vocês, né? Você tem também, eu observo uma tentativa de trazer a literatura sobre aquele contexto ali, mas eu acho que como você tem muita informação, né, textos envolvendo leis, normas, né, eles não vão contribuir ali para a discussão, foi uma coisa que eu comentei há pouco tempo. Então, acho que você poderia reservar um pouco mais do seu espaço para aqueles estudos sobre o Fundeb, né, ou trazer, dar um pouco mais de carga naquela parte da sua sessão de desenvolvimento, para que o leitor ele termine a sessão de desenvolvimento sabendo, bom, eles têm uma rica leitura e eles entenderam o que é que eles têm aqui, né? Que já foi estudado, que já foi discutido, o que é que o pessoal está interessado, para mostrar ali como é que vocês vão contribuir, né? Dando seguimento, né? Eu também, como eu comentei, eu vi um trabalho bastante metódico, vocês têm riquezas em todas as sessões de trabalho de vocês, né? Então, assim, na sessão de metodologia,
vocês têm detalhes que são positivos, mas eu também vejo, na medida que eles são bastante positivos para o leitor entender como foi construído todo aquele trabalho, eles também são dispensáveis, né? Então, assim, basicamente, a metodologia de vocês, ela se inicia lá no 8º parágrafo, que é quando vocês falam assim, os dados utilizados foram tal. Mas até chegar naquele 8º parágrafo da metodologia, estava assim, esse estudo é exploratório e o estudo exploratório tem a função tal. Esse estudo é qualitativo e o estudo qualitativo tem a função tal. Então, assim, não é a ideia da metodologia trazer conceitos sobre o que é um estudo exploratório, o que é um estudo que vai analisar documento, o que é um estudo qualitativo, né? Mas seria mostrar mais como é que você pretende atingir o objetivo do seu trabalho. Eu daria mais atenção a mostrar, olha, esse é um estudo qualitativo baseado em entrevistas. As entrevistas foram realizadas tal. Então, assim, eu tiraria uma grande carga de texto da metodologia, né? Eu venderia mais o meu peixe para o leitor, né? Disse, olha, eu estudei isso aqui, meus dados são esses, eu analisei de tal maneira, né? Eu penso assim que poderia ser útil para vocês. Provavelmente, um leitor, quando a gente pensa assim, o leitor tem 30 artigos na mesa, né? Qual que eu vou ler? Então, quando a gente pega artigos com muitas informações conceituais, né? Por exemplo, agora falando da metodologia, pode ser um ponto de fragilidade. Pô, estou vendo muito de conceito aqui, mas eu estou vendo pouco de como ele procedeu, de como ele trabalhou para atingir o objetivo do trabalho, tá? Então, assim, também a questão de parágrafos curtos, com ideias similares, eu acho que eles podem ser unificados, né? Essa divisão acaba afetando a leitura. E eu também senti falta ali, né, um pouquinho de detalhes sobre como os dados foram analisados, como eles foram tratados, características do CACs, né, Fundeb, do Rio de Janeiro, e dos conselheiros, eles poderiam surgir ali na metodologia, não nos resultados, né, que fica muito concentrada ali. A metodologia ficou muito concentrada no campo conceitual, e esses detalhes, né, como eu acho que eu penso muito que é o contexto, você está falando do contexto, não necessariamente resultado. Então, esses detalhes sobre os conselheiros poderiam surgir aí. E já para terminar, né, eu senti falta da discussão, né, como eu falei, me interessou bastante a pesquisa, né, em relação ao Fundeb, pelo histórico profissional que eu tenho. Então, assim, eu senti falta da discussão, né, como seus resultados discutem, avançam, contrapõem com os achados encontrados na literatura anterior, né? E na conclusão, é interessante que vocês deem atenção aos principais achados, né? Pois a retomada aos achados que vocês encontraram, né, ela foi muito extensa e ela tomou boa parte ali da sessão, que não deve ser voltada apenas isso, né? A gente precisa mostrar as limitações, contribuições, né? Então, eu acho que, assim, né, a ideia seria dar um pouco mais de foco nas contribuições, né? Principalmente questão de contribuição teórica. Eu fiquei em dúvidas de como você chegou, por exemplo, acredita-se que este estudo aumentou a base conceitual da área sobre controle social da administração pública, com mais informações e dados coletados nesse campo. Só que quais são, como ele contribuiu para a base conceitual, se não tem uma discussão de literatura, né? Ok, as informações, eu sei que está no trabalho, eu sei quando a gente está produzindo, né? A gente tem ali, está tudo na nossa cabeça, mas às vezes o leitor faz a leitura e, pô, não consegui capturar como ele capturou, né? Então, assim, essas são as contribuições, parabéns, tá, pelo trabalho. A ideia aqui, né, espero que concordem comigo, mas a ideia de trazer o trabalho para o Congresso é melhorar a pesquisa, né? Que a gente pensa, essa pesquisa ela não pode estar só aqui. Eu preciso levar para o profissional, eu preciso levar para uma revista, né? Então, assim, eu espero que as contribuições dos 3 trabalhos tenham sido assertivas para avançar daqui para uma publicação em periódico, tá? Parabéns, Ted Jefferson, parabéns também, professor Caio, que está aqui acompanhando a gente. Obrigado, e parabéns aos Thiago. demais também pelo trabalho de vocês. Parabéns a você também pela leitura atenta, pelos comentários, e acho que o espírito é esse mesmo, né, Thiago? Assim, aqui é o momento de a gente trocar, dialogar,
fazer uma crítica construtiva, né, de todos os trabalhos aí que estão sendo apresentados. E o que servir para os autores, muito bem, está ótimo. O que também considerarem que não serve, não tem problema, faz parte, né? Essa é a dinâmica mesmo como a gente vai lidando, né, na construção do conhecimento, né? Então é isso. Gente, eu abro a palavra aí para quem quiser se manifestar, quiser complementar, quiser dialogar com os apontamentos do Tiago, quiser fazer um apanhado sintetizador aí dos 3 trabalhos, se alguém tiver essa capacidade, alguma relação entre um trabalho e outro, eu deixo vocês completamente à vontade aí, tá? Nós temos 15 minutos, né, ainda de tempo aqui para o ST, tá bom? E agradeço mais uma vez a apresentação de todos e as contribuições aí do Tiago. Queria só fazer um adendo. Boa tarde. Pois não, boa tarde, Carlinhos. Desculpa ter chegado aí atrasado. Em relação ao trabalho apresentado do TED, a Thaís, né? Esse trabalho ele teve origem numa disciplina que eu ministro lá no mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, né? E é um trabalho final da disciplina. Só que, no trabalho final da disciplina, eu pedi aos alunos um ensaio teórico. Era para fazer um ensaio teórico, né? E depois que eu recebi o trabalho, eu olhei tudo aquilo, falei, caramba, meu Deus, os caras foram lá, pesquisaram, entrevistaram, temos que fazer algo isso aqui, né? E fizemos. Trouxemos o trabalho aqui para o SEMIAD, esse congresso aqui bastante conceituado. Eu vi com bastante atenção ao que o Tiago acabou de expor, tudo aqui anotado, viu, Tiago? Agradeço bastante a essas contribuições, com certeza serão incorporadas, tá, a esse trabalho para que ele seja submetido à revista, estamos aqui para isso. E o TED, só para vocês terem uma ideia, o que eu acho legal da nossa atividade é que, de alguma maneira, a gente acaba induzindo, né, políticas públicas, e nós tivemos já resultado em relação a isso, né, porque já teve um curso de capacitação para esse pessoal, né, a partir do trabalho, com as entrevistas que foram realizadas com gestores, já houve o sentido de captarem a necessidade de pegar aquele conselheiro e captá-lo ou capacitá-lo, né, para que ele possa exercer melhor as suas funções diante desse importante recurso que é a Confundeb. Então, agradecer bastante, viu? Vou deixar agora o TED, se quiser se manifestar, a Thaís aí, que estão aí, e parabéns aos dois aí por terem feito um brilhante trabalho em relação ao que eu sugeri, que foram muito além do que era esperado. Parabéns para o senhor também, professor Carlyle. Olha, a gente nem sabia desse detalhe. Aí, o senhor contando, fica mais bonito ainda de saber, né? Então, parabéns mesmo a todos os envolvidos aí, né? É sinal muito bom, né? Quando a gente experiencia um processo tão virtuoso, assim, né? Que sai da sala de aula, que gera um trabalho de qualidade, que gera envolvimento dos estudantes, que gera uma pesquisa, que tem aí participação num congresso e, quem sabe, ainda poder apresentar num periódico científico, né? Parabéns, parabéns mesmo. Mérito seu aí também, muito grande. Obrigado, Tiago. Foi bastante agregador esses seus apontamentos aí. Anotei tudo também, tá? Realmente o trabalho ele foi muito mais envolvido, né? Teve um envolvimento maior da gente com os conselheiros, a gente conversou com eles, até mesmo a percepção que a secretaria, né, que a secretária do CACS Fundeb tinha em relação aos conselheiros, você já começou, realmente está faltando alguma coisa, o que a gente pode fazer? A gente, inclusive, conversou com a própria universidade, com o coordenador da universidade em relação a dar alguns cursos gratuitos, né, obviamente, né, já que eles fazem um trabalho voluntário. Conversamos com os órgãos reguladores também, aí eles conseguiram fazer um treinamento lá no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eles gostaram bastante, eles começaram a abrir realmente, falei, poxa, se a gente tivesse mais tempo, né, a gente poderia contribuir mais, mas é uma ideia que vai ser levada para os próximos conselheiros. Eles também gostaram bastante do trabalho que a gente apresentou para eles, né, porque também tem que ter um feedback, né, do que a gente viu com eles, não só guardar para a gente, né, na verdade é levar para todo mundo, para toda a sociedade, inclusive para os próprios conselheiros, né. E eu achei bastante legal o trabalho aí. Também estou gostando bastante do congresso aqui também. Fico agradecido à presença de todos aí também. Obrigado. Obrigado, Ted, pelas considerações. Parabéns mais uma vez aí também pelo trabalho.
Bom, posso falar então? Claro, Bom, Daniela, fica à vontade. rapidamente, só duas considerações sobre a fala de Tiago, né? Ele começou a falar dele falando sobre trabalhos por quali. Os estudos com expectativas, eles são recorrentes mais na abordagem quant, né? Inclusive, na maioria esmagadora dos estudos que eu identifiquei, foram na quantitativos, no sentido de identificar se existe ou não essa diferença de expectativa. O estudo com a abordagem, com recorte quali, foram muito poucos. Então, e isso foi uma das questões que motivou, né, a questão de fazer adaptações nesse trabalho. Inclusive, à época, se não me falha a memória, foram 4 ou 5 trabalhos com recorte quali que eu identifiquei usando os termos de busca, né? E sobre a questão dos públicos e privados, aquela questão das diferenças, no trabalho maior, eu gasto um tempo a mais, né, para poder descrever mais, né, mais detalhadamente sobre essas diferenças, inclusive eu coloco um quadro, né, apontando assim os aspectos e onde estão as diferenças entre as organizações privadas e a auditoria da CESAB, né, a auditoria do SUS da Bahia. E acho que vai ser interessante rever isso aí, né, para deixar o trabalho mais interessante para o leitor, né, para ele, né, entender melhor essas questões. E aproveitar logo para agradecer, né, os comentários, as contribuições, né, anotei tudo aqui para poder a gente rever e melhorar o nosso trabalho, né? É isso. Obrigada. Legal, Daniela. Eu fiquei também, no caso, um dos autores é o professor Francisco, é isso? Isso. E também o trabalho surgiu no contexto de uma disciplina, professor? Não, aí é resultado de uma dissertação de mestrado profissional que eu orientei junto à UniPGA. Eu sou professor da Universidade do Estado, da Bahia, e também atuo na área de controle, né? E a Daniela, enfim, é autora também do SUS. Acho que uma contribuição a gente vê aí, né, essa questão da gente estar discutindo o setor público, né, diagnosticando. Acho que o diagnóstico tá dado, a gente sabe que precisa, né? A gente vê as deficiências na qualificação, aí no trabalho do TED e a equipe, né? O trabalho da Carolina, a questão da transparência, eu acho que sempre é bom. Carolina, só uma dica aí, quando eu vi seu trabalho, eu estudei transparência, trazer, assim, quando você fala que a transparência é importante, você tem que mostrar, por exemplo, seria bom talvez você ir lá e ver se os tribunais pontuaram em algum momento alguma ocorrência de falta de transparência daquela organização, se ocorreu algo que pode ser relacionado à transparência, do que simplesmente ver se a questão da aplicação. É sempre assim, quando você faz ranking de transparência, tudo bem, ranking sempre tem um problema, mas vê também assim, mas qual é o efeito de eu ser melhor no ranking e ter uma conta desaprovada? Qual é o efeito de eu ser melhor no ranking, ser reconhecido por isso, mas na essência o índice de desenvolvimento humano é baixo? Entendeu? Enfim, apenas uma dica, né? Em relação ao TED, por a gente estar atuando na área do setor público, conselho de saúde, que eu acho que é muito forte essa questão do controle social, infelizmente, os conselhos, né, e a auditoria, a gente já tem essa desconfiança de ser usada muito para legitimar, imagine conselhos que não tem uma equipe qualificada, o pessoal não tem tempo realmente, não tem capacidade técnica, e eu acho que o papel da gente, eu mesmo como professor, é de estimular e qualificar. E o caminho é esse aí. Parabéns aí a todos. Enfim, não é resumindo os 3 trabalhos, não, eu, professor Oswaldo, é apenas trazendo o que me despertou sobre isso, né? Parabéns a todos e parabéns aí pela condução também da mesa. Perfeito, professor Francisco. Pelas contribuições. Eu comento só um ponto que você chamou a atenção, que é verdade, né? Esses termos, por exemplo, como transparência, a gente já toma eles como um termo positivo, mas é necessário que a gente faça, de fato, uma apropriação crítica mesmo para situá-lo, né? O porquê. Ir além, né? Ir além do teor positivo que o termo carrega em si e demonstrar, como o senhor bem apontou, é fundamental. Obrigado pelo comentário, muito bom mesmo, e acredito que sirva aí para a Carolina refletir mais, né, aprimorar o trabalho dela também. Muito bem, minha gente. Mais algum comentário? Alguma participação? Vocês me escutam? Sim. Sim. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de participar do SEMEAD, é sempre muito enriquecedor. Infelizmente, dessa vez, esse ano, não consegui estar presencialmente, porque é diferente, né?
o presencial é sempre melhor, não que assim, né, a gente não consiga aproveitar. Agradecer as contribuições do Tiago, anotei todas, Tiago, fiquei muito interessada, já baixei ali rapidamente o artigo que me passou ali, já fiquei muito interessada para a gente conseguir enxugar. É sempre difícil, né, quando a gente tem uma pesquisa com muitos dados, com muitos quadros, tabelas, a gente conseguir trazer para dentro do artigo. Esse trabalho ele é fruto de uma monografia de especialização da Fundação Escola de Governo. Então, a gente também transformou ele, né, num artigo. A gente já teve bastante dificuldade de conseguir resumir os dados, né, para trazer aqui, mas, enfim, né, também é fruto de um trabalho maior, né, que a gente tentou sintetizar aqui. É isso, eu queria agradecer mesmo, né, todas as contribuições dos professores, do professor Francisco também, do Tiago, do professor Osvaldo, e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Carolina. Seja bem-vinda. E o SEMEAD acabou adotando essa modalidade virtual, né? Passou o momento do isolamento total, mas acaba que facilita por conta do SEMEAD ser um evento nacional, vem muita gente de outros estados, né? Então isso também de certa forma otimiza, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo ele vá ganhando de novo o caráter presencial aí, né? Já foi um evento bem forte assim também lá na FEA USP, né? Mas é isso. Por enquanto vamos assim. Muito bem, minha gente. Bom, estamos chegando no nosso horário, né? O Tiago acho que vai conduzir vocês para a sala de networking, né, Tiago? A partir daqui, né? Gente, eu acho que é isso. Eu agradeço muitíssimo. Um prazer sempre poder trocar, conhecer vocês. É uma oportunidade única, né, que o SEMEAD proporciona, justamente pela essa capilaridade que ele tem aí através das universidades Brasil afora, né? Então é sempre muito rico poder conversar, trocar informações. É sempre um clima muito gostoso. Eu falo isso para quem não participou ainda do SEMEAD, eu falo, participe, porque é um clima bom, é um clima colaborativo, né? Um clima de realmente a gente aprende participando, é muito legal mesmo. Então, agradeço muitíssimo a submissão do trabalho de vocês no ST, convido para que o façam novamente ano que vem, continuem participando, e espero que a gente se veja novamente, seja aqui no SEMEAD, seja aí em outra oportunidade acadêmica, tá bom? Agradeço muitíssimo, um grande abraço aí para vocês, parabéns novamente pelos trabalhos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado aí a participação de todos. Foi um prazer participar aqui da SEMEAD com vocês. Legal. Eu não sei, Abraço, descobri. obrigado. Só um parênteses, gente. Não sei se o Tiago compartilhou no chat o link. Tem um link de avaliação, né, Tiago? Me lembrei agora também. Tanto o link de avaliação quanto o link da sala de networking, né? Perfeitamente. Assunto adicional, conversar com a comunidade não, também. acabei de ver aqui no chat que você compartilhou, desculpe, estava aqui. Tudo bem. Perfeito. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço, viu? Obrigado, Thiago.